Devo dizer que o tema que este ano o Sr. Padre Duarte me pediu para desenvolver é um tema que tem pouca graça. E, portanto, digamos que este ano as coisas serão mais sérias. Mas, por outro lado, tem muita graça, porque tem muita graça de Deus. E o tema é justiça e misericórdia. Ainda que falaremos ao contrário, falaremos primeiro da misericórdia e depois da justiça. Mas antes de começar, e já que me é dada essa graça também, gostava em primeiro lugar de cumprimentar todas as pessoas, cumprimentar o Padre Duarte e agradecer a Deus esta enorme graça que é de ver tantas pessoas, de ver a fidelidade de tantos consagrados que aqui estão, da comunidade dos servos de Maria, do Coração de Maria e do Coração de Jesus, e lembrar todas aquelas pessoas que gostariam de ter vindo e não vieram, lembrar a fundadora, lembrar todos aqueles que desde o Brasil nos acompanham, lembrar também todos aqueles que ouvirão e que estarão connosco depois no futuro ao ouvirem as gravações e desde já pois pedir também por eles. E entrando no tema, nós canonistas e os que estudamos Direito Canónico temos sempre um defeito de fabrico, que é olhar para as questões de uma maneira muito jurídica. Mas falar de misericórdia e de justiça é falar, em primeiro lugar, de Deus. E por isso começo com duas notas prévias. A primeira é que o dever de qualquer sacerdote, o dever de qualquer pastor, é anunciar o Evangelho. Foi isso que Jesus nos mandou fazer. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. São palavras do Evangelho, são palavras de Jesus ao terminar o Evangelho de São Marcos. E o nosso dever, enquanto pastores, enquanto sacerdotes, e o vosso enquanto fiéis, é anunciar o Evangelho. E por isso, falar de misericórdia e falar de justiça significa falar destes temas à luz do Evangelho, à luz da Palavra de Deus. Além disso, falar destes temas deve levar-nos à alegria. E é isso que o Papa Francisco, com este ano da misericórdia e com aquilo que nos vai dizendo e escrevendo e mostrando, também quer para cada um de nós. A alegria do Evangelho, assim começava o Papa a sua primeira exortação apostólica, a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. E é isso que nós queremos, é encontrar-nos com Jesus. Mas não é só encontrar-nos com Jesus, é que esse encontro passe para as outras pessoas. É que esse encontro com Jesus nos leve a que outras pessoas, através de nós, se encontrem com Cristo. Mas com o verdadeiro Cristo, não com uma imagem distorcida de Jesus. Sabeis que o bom espelho é aquele que nos mostra não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós somos, que faz transparecer a nossa imagem tal como ela aparece e não distorcida. Por isso, cada cristão, cada um de nós, deve ser espelho de Jesus, no sentido que a vida de Jesus e o Evangelho de Jesus deve estar refletido na nossa vida para que os outros vejam. Não só para que nós vejamos, mas para que os outros vejam. Quantos se deixam salvar por Jesus, continua o Papa, são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo renasce sem cessar a alegria. Fim de citação. A consequência destas palavras de Jesus e destas palavras do Papa Francisco é que a Igreja, e isto são palavras do Código de Direito Canónico, do Cânon 747, a Igreja à qual Cristo Senhor confiou o depósito da fé, para que ela, assistida pelo Espírito Santo, guardasse inviolavelmente, perscrutasse mais intimamente, anunciasse e expusesse fielmente a verdade revelada, tem o dever e o direito originário, independente de qualquer poder humano, de pregar o Evangelho a todos os povos. É essa a minha intenção nestes momentos que tereis ocasião de me ouvir e espero, e é essa a minha intenção,
tenhais ocasião de ouvir nos vossos corações a voz de Deus. Já em alguma ocasião terei dito isto que vou dizer agora, e se calhar já não é novidade. Para um pregador há dois perigos que são muito grandes. O primeiro é que lhe aconteça como aconteceu com São Paulo, que um dia estava a falar e falou tanto, que um jovem adormeceu, caiu do terceiro andar e São Paulo teve que fazer o milagre de o ressuscitar. O segundo episódio dos Atos dos Apóstolos que põe também em jogo o pregador é aquela passagem em que Santo Estevão pregou tão bem e falou tão bem diante dos fariseus e do tribunal onde estava a ser julgado, que o levaram para fora e o apedrejaram. Eu espero que não aconteça nenhuma das duas coisas hoje. Nem que ninguém adormeça, nem que apedrejem o pregador. Segunda nota prévia. O Evangelho deve ser anunciado a toda a criatura, mas deve ser anunciado todo o Evangelho. Ou seja, não devemos correr o risco, e neste ano da misericórdia torna-se isso mais necessário, de chegar ao pé do Evangelho e escolher apenas aquilo que nos dá jeito, e de ouvir a voz de Cristo, mas só naquilo que nos interessa, e de dar tanta importância a algumas dimensões do Evangelho que outras ficam esquecidas. Aquilo que o Senhor nos manda fazer é pregar o Evangelho a toda a criatura, mas pregar todo o Evangelho, sem esquecer nenhuma das suas partes. E é muito importante isso, porque quando se fala de justiça e de misericórdia, ou de misericórdia e de justiça, às vezes tende-se a dar tanta importância à justiça que se esquece a misericórdia, e tende-se a falar tanto da misericórdia que se esquece da justiça. Estas duas dimensões têm que ser sempre consideradas as duas, uma sem esquecer a outra. Falemos então sobre a misericórdia. O que é a misericórdia? Mais ainda, o que é a misericórdia na Sagrada Escritura? Para isto, sirvo-me de um texto do Sr. Bispo desta Diocese, o Sr. Dom António Couto, que hoje teremos a grande graça de ter entre nós e de escutar, que tem um pequeno livro muito interessante sobre a misericórdia, o lugar e o modo da misericórdia. E ele faz ver nesse texto como a misericórdia de Deus, na Sagrada Escritura, sobretudo no Antigo Testamento, vem sobretudo, ou é expressa sobretudo, por três palavras. Rahum, da qual derivam também outras várias versões, Rahamim, e outros vocábulos hebraicos, e que está a significar o seio materno, que está a significar o seio da mãe, o lugar onde é gerada a vida, o lugar onde a mãe, quando está grávida, sente a vida a nascer. Esta palavra tem a ver com a palavra entranhas. Por isso é que dizemos que Deus tem entranhas de misericórdia. E por isso é que olhamos para Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, e podemos dizer que ela é Mãe de misericórdia. Porquê? Porque a Sagrada Escritura, já no Antigo Testamento, dizia que a misericórdia está associada a esta parte do corpo, que é a parte do corpo da mulher mais frágil, mas também a mais rica, no sentido que é ali que nasce a vida. E por isso, quando se fala de misericórdia na Sagrada Escritura, começa por se falar deste sítio do nosso corpo, onde se sente não só bater o coração do filho, mas onde se sente tudo aquilo que é importante para a nossa vida. É por isso que entre as entranhas e o coração existe uma ligação direta. Aquilo que é mais importante para nós, as boas notícias e as más notícias, levam-nos muitas vezes a pôr a mão não só junto do coração, mas uma mãe, quando está grávida e se sente em perigo, a sua primeira reação é proteger essa vida que tem dentro de si. Na Bíblia hebraica diz
o Dom António Couto, o Sr. Dom António Couto, só Deus é chamado Rahum, misericordioso. Só Deus, mais ninguém. Só Deus. É um termo que se usa só para o Senhor. E é este termo que significa esse amor que Deus tem dessa vida que é gerada no seu seio. É por isso que nós, pelo batismo, somos chamados, como diz São João, somos chamados e somos de facto filhos de Deus, porque fomos pensados por Deus desde toda a eternidade. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, escrevia São Paulo, que nos chamou desde toda a eternidade a sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. É por isso que a misericórdia de Deus se manifesta em primeiro lugar na criação, neste mundo em que vivemos. Deus tem misericórdia de nós porque nos dá este mundo em que vivemos. Nos dá o tempo, nos dá o calor, nos dá o frio, nos dá o ar que respiramos. Nós não nos damos conta do ar que respiramos, limitamos-nos a respirar. E quando pensamos nisso, pensamos, de facto, eu estou a respirar. Mas se eu não tivesse dito nada, ninguém estaria a pensar neste momento. Olha, os meus pulmões estão a inspirar ar e a expirar. A misericórdia do Senhor é um pouco assim. É esse amor de Deus do qual tantas vezes não nos damos conta. E que começa nas coisas mais pequenas até às coisas mais grandes. É esta criação na qual vivemos, as pessoas que Deus foi criando, os nossos pais, os nossos avós. Tudo isso são manifestações da misericórdia do Senhor. Porquê? Porque nasceram desse coração de pai e coração de mãe. Onde é que vemos que Deus tem um coração de mãe? Na parábola que Jesus conta do filho pródigo. Desse jovem que pede ao pai, e que é a história da nossa vida. Desse filho que pede ao pai, pai, deixa-me ir, dá-me os bens que me pertencem e deixa-me ir embora. E vai e sai de casa. Isso acontece de cada vez que nós exigimos a Deus aquilo que é dele, mas que ele nos quer dar e que quer dar a cada um de nós, a sua graça, o seu amor, os bens que nos confia, as qualidades que tu tens. E nós pusemos a mal às costas e pelo pecado fomos-nos afastando da casa de Deus. Ainda bem, graças a Deus, e se ainda não foi o teu caso, espero que seja hoje ou nestes dias de retiro, que nos demos conta, eu era tão feliz na casa do meu pai e decidimos voltar, se calhar com a ajuda de alguém, mas esse voltar para a casa do pai passa invariavelmente pela confissão, pelo sacramento da misericórdia. E é por isso que cada um de nós que aqui está deve aproveitar a confissão, deve se confessar bem, deve fazer um bom exame de consciência para se colocar diante do Senhor, sem se deixar iludir por falsas desculpas. Não, eu confesso-me diretamente a Deus. Pois eu, sacerdote, quando sou penitente, quando me confesso, também me confesso diretamente a Deus, porque aquele sacerdote diante do qual eu me ajoelho para me confessar, naquele momento é Jesus. É Jesus que ali está. Não é o Padre A, o Padre B, o Padre C. É Jesus. Eu também me confesso diretamente a Deus e tenho a certeza do seu perdão graças à absolvição. Pois essa é a nossa história, a história do filho pródigo, que sai de casa e que depois volta. E aquele pai não tem coração de pai. Os homens são, desculpai-me os homens que aqui estão, que eu diga isto, mas são um bocado mais brutos, não é? São um bocado... filho, então, são capazes de chegar ao pé do filho e vá, põe-te lá direito, vamos lá portar-nos bem. E são capazes até de responder assim com uma certa dureza em relação ao filho. As mães não, as mães, depois de passarem uns dias sem verem os filhos, abraçam-nos. O filho até pode vir todo sujo, pode ter andado a brincar na terra e vir todo, mas a mãe vai logo abraçá-lo e cuidar. E essa é a atitude da mãe, cheia de amor, preocupada pelas feridas. Deixa cá ver, vamos cuidar disto. Pois na parábola do filho pródigo, o pai tem um coração de mãe. Aliás, nessa parábola nem sequer se fala da mãe. A mãe não aparece. Se calhar foi por causa disso que aquele filho quis sair de casa. Faltava a mãe, se calhar faleceu, se calhar morreu. Não sabemos, Jesus não conta. Mas aquele pai tem um coração de mãe. Amou aquele filho com coração de mãe. É assim que Deus nos ama. Deus, que é pai, ama-nos com um coração de mãe. E esse amor
É esse amor que nós chamamos misericórdia. Há uma segunda palavra hebraica que aparece na Sagrada Escritura para falar, para além de Rahum ou Raham, que é a palavra Anan, que também se diz apenas e só de Deus. E esta palavra Anan significa esse amor não só de mãe, é um amor, o amor de mãe é um amor instintivo. Este amor Rahum, do qual falávamos, é um amor instintivo. É um amor que nasce sem pensar, sem ser necessário ter que pensar. Eu amo o meu filho. Não, é instintivo o cuidado da mãe. Esta segunda palavra, Anan, significa amor fiel. Ou seja, não é só o instinto de amar, mas é um amor que se mantém. É um amor que se mantém fiel àquela pessoa. Mesmo que essa pessoa abandone a mãe nunca deixa de amar o seu filho. Mas Deus diz-nos mais na Sagrada Escritura. Num dos livros dos profetas, em Isaías, capítulo 49, Isaías diz, põe nas bocas de Deus estas palavras: pode uma mulher esquecer a criança de peito, a criança que amamentou? Não terá ela misericórdia do filho do seu ventre? Não terá ela amor do filho do seu ventre? E Deus acrescenta: mas mesmo que uma mãe se esquecesse do seu filho, eu nunca te esquecerei. Este é o amor fiel de Deus, que mesmo quando nós nos esquecemos dele, Ele continua a amar-nos, Ele continua a querer-nos, Ele continua a querer o nosso bem, Ele continua a dar a sua vida pela nossa salvação. É isto que significa Anan. Significa um amor fiel para com o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Podíamos nós perguntar. O nosso próximo é, como Jesus nos ensinou na parábola do bom samaritano, aquele que está deitado na beira da estrada a necessitar de ajuda, a necessitar dos cuidados. Tu e eu, nos caminhos, nas estradas da nossa vida, encontramos tantas almas necessitadas, que vivem tristes, que vivem em sofrimentos. E já não digo do sofrimento do corpo, mas muitas vezes com sofrimento espiritual, porque ainda não encontraram a verdadeira alegria, ainda não encontraram a felicidade, ainda não encontraram a Deus. É a estes que a Sagrada Escritura chama miseri, os miseráveis. E é por isso que a misericórdia é, segundo uma célebre expressão em latim, é aos misericordatum, dar o coração aos miseráveis, sentir dor no coração pelas misérias dos outros e muitas vezes pelas nossas misérias. E é aqui que começam a tocar-se a misericórdia e a justiça, porque a misericórdia há de levar-nos à conversão, ter pena de ter dor de ofender a Deus. Foi isso que nos pediu Nossa Senhora em Fátima: não ofendais mais a Deus, que já está tão ofendido. E nós habituamos-nos aos nossos vícios, habituamos-nos aos nossos pecados, habituamos-nos à nossa zona de conforto, e Deus quer tirar-nos dessa zona de conforto. O Papa Francisco tem usado muito essa expressão de ir às periferias. Isto significa o quê? Sair da nossa zona de conforto, da nossa vidinha confortável, para ir ao encontro daquelas pessoas que tanto necessitam da nossa alegria, da nossa fé. Houve um bispo em Itália, o Papa Francisco contou isto há poucos dias, que abriu na sua igreja catedral, abriu a Porta Santa no princípio do ano. Mas não abriu uma porta, abriu duas. Uma porta santa de entrada e uma porta santa de saída. Para quê? Para que uma porta nos permitisse passar e entrar na igreja para estar com Jesus, e a porta santa de saída permitisse às pessoas darem-se conta que depois é preciso levar Jesus aos outros, que esse Jesus não é só para nós, mas é preciso transmiti-lo. Este bispo, e no final também rezaremos por este bispo e pela sua diocese, a diocese deste bispo ficou completamente devastada pelo sismo desta passada semana.
e é necessário também rezemos por essas pessoas, por esses homens e mulheres que ficaram afetados por esse sismo em Itália. Rezaremos por eles, porque estão a passar um mau bocado e precisam também da nossa oração. Miseriae cordatum, dar o coração àqueles que necessitam, que estão na miséria. E, no entanto, cada um de nós também se deve sentir necessitado da misericórdia do Senhor. O próprio Deus quer dar-nos a sua misericórdia. O próprio Deus tem pena de cada um de nós, tem pena da situação em que nos encontramos. E é por isso que não se cansa de enviar pessoas ao nosso encontro, de enviar os pais, de enviar a mãe, o pai, os avós, os catequistas, os sacerdotes, tantas pessoas, tantos cristãos que estão empenhados e que são enviados à nossa vida para nos chamarem para a graça do Senhor, para nos convidarem, como Jesus conta naquela parábola em que convidou para um banquete nupcial os convidados e eles não quiseram vir. E então aquele homem manda pelas estradas e pelos caminhos os seus servos a irem buscar outras pessoas que queiram aproximar-se do Senhor. Essas outras pessoas que Deus chamou és tu e sou eu. Somos esses que andávamos perdidos no meio deste mundo e o Senhor, porque nos tem amor, como se diz naquele cântico, o Senhor salvou-me porque me tem amor. Porque nos tem amor, foi-nos buscar para nos trazer para aqui, para nos trazer para a Igreja. É isso que quer dizer este segundo vocábulo, esse amor fiel de Deus que nunca nos esquece. O terceiro atributo é Anun, que aparece na Sagrada Escritura para significar a misericórdia, é Anun, que tem a sua raiz em graça, na palavra en, que significa graça, e Anan, que quer dizer fazer graça. Continuo a citar o Sr. Dom António Couto. Aqui, esta palavra aparece já com Nossa Senhora, aparece no Antigo Testamento, mas aparece já com Nossa Senhora. Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. E é por isso que Nossa Senhora, logo a seguir, quando encontra Santa Isabel, diz: Deus olhou, Deus fez graça, Deus olhou para a humildade da sua serva. Deus olha para nós, Deus olha para o nosso coração. E é por isso que dizemos que Nossa Senhora é a cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça. É isso que dizemos. Porquê? Porque ela está cheia da misericórdia do Senhor. Porque nela não houve pecado. Porque pela graça do Senhor foi preservada do pecado original e das suas consequências. Mas é também por isso que nós rezamos: Kyrie eleison, Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de mim, que sou pecador. Faz-nos graça, disseram os 10 leprosos ao Senhor. Transforma-me no teu tesouro, diz um dos que comentam estas palavras de Maria. Passo a uma última palavra, chamada Hesed, que quer significar misericórdia, mas que vem traduzida habitualmente por amor e fidelidade, por eleos em grego, por caritas. Esta palavra hesed é não só o amor fiel, mas é um amor comprometido, ou seja, é um amor gratuito, que não oscila. E diz o Dom António Couto: lembra imediatamente a aliança e os laços que nos ligam a Deus e uns aos outros. Os laços que ligam o marido à mulher e a mulher ao marido, os pais aos filhos e os filhos aos pais. É aquele amor que já não é só instintivo, mas é também um querer amar. Nós, cristãos, percebemos, graças ao exemplo de Jesus, que amar não é ter um sentimento, que amar não é só uma paixão. Amar reside na vontade de nos darmos a Deus, de nos darmos aos outros. É isso que é a caridade. A caridade não é apenas um sentimento, mas reside na vontade de nos darmos a Deus, de nos querermos dar a Deus e, por nos darmos a Deus, de nos querermos dar aos outros. Misericórdia, como hesed, é esse querer dar-se,
é esse amor comprometido que se compromete com alguém, em primeiro lugar com Deus, mas também se compromete com os outros. Falaremos da misericórdia já a seguir, mas agora queria lançar o nosso olhar sobre o que é a justiça. E a justiça é uma virtude. Quando se fala de justiça, pode-se falar de muitos tipos de justiça. A justiça retributiva, distributiva, mas o sentido, e por isso volto ao início daquilo que vos dizia, a mim interessa-me pregar-vos o Evangelho, interessa-me anunciar o Evangelho. E por isso, falar de justiça é falar de uma virtude. Às vezes, quando se fala de justiça, fala-se de direito. São termos que estão relacionados um com o outro. E falando de direito, fala-se muitas vezes da lei, da norma, do regulamento. São tudo coisas que estão interligadas. Mas se não se compreendem corretamente, tende-se a confundir e a contrapor aquele que é o amor gratuito de Deus, que é a sua misericórdia, às leis e aos mandamentos e às regras. Porquê? Porque não se entende bem a misericórdia, ou não se entende bem o que é a justiça. Para entendermos bem o que é a justiça, temos que entendê-la segundo aquele significado que vem na Sagrada Escritura e que é ensinada pela doutrina da Igreja. E o que é que nos diz a doutrina da Igreja sobre a misericórdia? Diz-nos que a misericórdia é uma das 4 virtudes cardeais, ou seja, para além das 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, temos depois 4 virtudes, que são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, que são como, em italiano diz-se cardini, são como que a dobradiça da porta, que faz girar a porta, ou seja, são como aquelas virtudes que nos permitem depois crescer em todas as outras. E por isso, para além das 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, nestas 4 virtudes, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, também cada um de nós devia crescer. Mas é isso que nos ensina a Igreja. Há 4 virtudes, diz o Catecismo da Igreja Católica, que desempenham um papel de charneira. É o número 1805 do Catecismo da Igreja Católica. Por isso se chamam cardeais. Todas as outras se agrupam à sua volta. E, a seguir, cita o Catecismo: se alguém ama a justiça, o fruto dos seus trabalhos são as virtudes, porque ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza. E então, o que é a justiça? A justiça é a virtude moral que consiste na constante e firme vontade de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. A justiça para com Deus chama-se virtude da religião. Sobre esta virtude da religião é especialista o Sr. Padre Duarte Sousa Lara, que tem um tratado, que é dos poucos que existem em toda a Igreja, só sobre esta virtude da religião. Portanto, se o virem por aí e quiserem tirar dúvidas, é com ele que devem falar. Volto a repetir, a justiça é a virtude moral que consiste na constante, firme vontade de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Estas palavras baseiam-se numa expressão usada por São Tomás de Aquino, que dizia: a justiça é aquela atitude, aquele hábito, aquela virtude, em virtude da qual se quer, constante e firmemente, dar a cada um aquilo a que essa pessoa tem direito. Ora, nós, perante Deus, temos algum direito? Sim ou não? Sim ou não? Não. Perante Deus não temos nenhum direito, porque Deus não está obrigado a dar-nos nada. Deus não está obrigado a dar-nos nada. E é que a um dever corresponde um direito, e a um direito corresponde um dever. Se nós tivéssemos algum direito perante Deus, significaria que Deus teria um dever em relação a nós. O amor não é um direito. O amor é uma graça. Nós temos direito perante a Igreja, de querer o amor que Deus nos quer dar. Porquê? Porque Deus entregou à sua Igreja, entregou aos apóstolos e aos seus sucessores, esta Igreja na qual nós vivemos, esta Igreja à qual nós pertencemos. E é por isso que nós temos direito, e aqui é que entra
a relação entre justiça e misericórdia, nós temos direito de receber dos apóstolos e dos seus sucessores, que são os senhores bispos, e daqueles que colaboram com eles, que são os sacerdotes e os diáconos, temos o direito a receber a mesma graça de Deus, ou seja, temos direito a receber o Evangelho tal como foi transmitido por Jesus. Temos direito a receber os sacramentos tal como Jesus os entregou à sua Igreja. Mas esse direito não é em relação a Deus, esse direito é em relação aos pastores da Igreja, em relação à Igreja. E é aqui que se juntam justiça e misericórdia. A misericórdia é esse amor de Deus que é derramado nos nossos corações de graça, porque Deus quer. Mas nós temos o direito de pedir essa graça à Igreja, porque Deus confiou à Igreja essa missão de nos anunciar o Evangelho, de nos dar os sacramentos. E é por isso que temos o direito de pedir à Igreja esses sacramentos. Mas a Igreja também tem o direito de pedir a cada cristão, de pedir a cada pessoa que esteja em condições de receber esse sacramento. Porque essa missão da Igreja de administrar os sacramentos, de administrar a Santa Missa, de administrar a confissão, a unção dos enfermos, o matrimónio, significa que a Igreja assume uma responsabilidade perante Deus de os distribuir como Deus quer. É por isso que a Igreja não é um supermercado. Não é como nenhum supermercado onde uma pessoa vai buscar uma coisa que lhe interessa e deixa ficar uma que não lhe interessa. Essa versão ou esse desejo que a Igreja seja um supermercado é uma coisa que está muito na moda. Eu quero isto, eu quero comungar, mas não quero converter-me. Eu quero receber Jesus na Eucaristia, mas não quero mudar de vida. Eu quero ser padrinho, mas não quero ser uma pessoa de fé para dar testemunho à criança, da qual vou ser padrinho de batismo ou de crisma. Eu quero ser madrinha, mas não quero aceitar as condições que a Igreja põe como administradora dos bens de Deus para fazer aquilo que Deus quer. E por isso nós sacerdotes muitas vezes vemos-nos com este dilema e com sobretudo os que são párocos, vêm-se neste dilema de querer, por um lado, dar Deus às pessoas e, por outro lado, de terem que, de certa maneira, perceber que aquela pessoa não está em condições, porque não quer abrir o seu coração à graça do Senhor. E é aqui que entram justiça e misericórdia. É preciso dar a misericórdia de Deus e, no entanto, é preciso não deixar de dar a Deus aquilo que Ele merece, que é todo o nosso coração. E há pessoas que querem uma parte, querem a exterioridade da fé, querem a festa, querem a celebração para aparecer nas fotografias, querem muitas vezes apenas por motivos sociais casar na igreja, batizar na igreja, fazer a primeira comunhão, fazer a profissão de fé, mas não querem que essa graça de Deus lhes chegue ao coração, querem ficar pelo exterior. E não é essa a fé que o Senhor quer, não é essa a atitude que Deus quer. A atitude que Deus quer é que pratiquemos a nossa fé a partir de dentro, a partir lá de dentro. E é por isso que aqui é preciso evitar dois perigos. O primeiro é o legalismo, ou seja, é de pensar que se é justo apenas pelo cumprimento exterior daquilo que está previsto, da lei. Ou seja, eu vou à missa ao domingo, Deus Nosso Senhor já está obrigado a deixar-me entrar no céu. Mas amas a Deus acima de todas as coisas? Não, mas vou à missa ao domingo, portanto Deus tem que me deixar entrar no céu. Nós se calhar pensamos assim. E esquecemos que é preciso ir à missa ao domingo porque amamos a Deus. Porque amamos ao Senhor, porque queremos mostrar de uma maneira exterior aquilo que se passa lá dentro. O mero cumprimento exterior da lei, o mero cumprimento exterior daquilo a que estamos obrigados, não nos levará ao céu. Não nos levará ao céu. E foi isso que o Senhor condenou, era isso que o Senhor condenava nos fariseus e nos saduceus e nos doutores da lei. Era que eles achavam que meramente por cumprirem poderiam entrar, Deus seria obrigado a deixá-los entrar no reino dos céus, esquecendo-se que o céu é uma graça, que a vida eterna é uma graça e é dado de graça, não se compra, não se vende, tem que ser recebido, Mas para ser recebido é preciso que o coração esteja disposto a receber.
essa graça do Senhor. Mas há um segundo perigo. É o de pensar que basta ter intenção, basta ter boas intenções para receber o reino de Deus. Que a fé é uma coisa privada, que não, só me interessa a mim e a Deus, não interessa a mais ninguém. E por isso que basta ter boas intenções para ser justo. E Nosso Senhor diz-nos, Jesus no Evangelho, e é por isso que eu dizia que é preciso ter atenção a todo o Evangelho e não só apenas a uma parte. Para entrarmos no reino dos céus não basta ter intenção, é preciso agir, é preciso atuar segundo aquilo que é a nossa intenção. E é por isso que as obras de misericórdia, sobre as quais falaremos daqui a pouco, as obras de misericórdia, Jesus, nas obras de misericórdia, convida-nos a mostrarmos no exterior o amor que temos no coração. Conclusão. Na Sagrada Escritura, a justiça não é só uma virtude, mas é, para Jesus e para Deus e para os autores sagrados de toda a Bíblia, a justiça está ligada à justificação. É justo aquele que procede retamente aos olhos de Deus. Pratica a justiça aquele que pratica os mandamentos. E é por isso que não devemos esquecer que o mesmo Deus misericordioso, que tendo um paralítico diante dele, lhe diz: os teus pecados estão perdoados, é o mesmo Jesus com o qual se encontrou o jovem rico, que se ajoelhou aos seus pés e lhe pergunta: Mestre, o que é que eu hei de fazer para alcançar a vida eterna? E o Senhor diz-lhe: cumpre os mandamentos. No fundo, sê justo. Sê justo. Cumpre os mandamentos. Dá a Deus aquilo que Deus merece e dá ao próximo aquilo que Ele merece. Ama a Deus e ao próximo como a ti mesmos. E o jovem diz: mas esses mandamentos eu cumpro. E Jesus diz-lhe: então vai, vende tudo o que tens, entrega aos pobres e depois segue-me. E aquele jovem foi-se embora. Jesus amou aquele jovem? Sim, Jesus olhou para ele com ar de misericórdia, diz um dos textos bíblicos que relata esta passagem. Jesus olhou para ele com olhar de misericórdia. Mas aquele jovem preferiu os seus bens a seguir Jesus. Preferiu o que tinha a seguir Jesus. Esta é a história de tantas vidas. Esta é a história de tantos corações. Mais ainda, se calhar esta é a história do nosso coração. Nós estamos de tal maneira apegados às nossas coisinhas que não somos capazes de nos desprender delas para seguir Jesus. Todos nós temos um preço pelo qual trocaríamos Jesus. Para Judas Iscariotes foram 30 moedas de prata. Para cada um de nós será uma coisa qualquer. Será se calhar o apego à riqueza, será o apego à sensualidade, será algum dos pecados capitais, a gula, a preguiça, a luxúria. Cada um saberá na sua consciência. Cada um sabe lá dentro que ainda não está a dar a Deus aquilo que Ele merece, que ainda não está a ser verdadeiramente justo. E é por isso que justiça e misericórdia encontram-se na verdade. A verdade é onde se encontram a justiça e a misericórdia. E a verdade pode ser conhecida. A verdade da situação de uma pessoa, da situação matrimonial de uma pessoa, por exemplo. A pessoa que casou pela igreja, que se separou, que voltou a casar civilmente ou que se juntou com outra. Para essa pessoa, vale a misericórdia de Deus? Claro que vale a misericórdia de Deus. Essa pessoa é amada por Deus? Claro que é amada por Deus. Mas Deus requer a essa pessoa, como me requer a mim, como requer ao Padre Duarte, como requer a cada um de vós, a conversão do coração, para poder derramar sobre ela a sua misericórdia. E é por isso que não se pode contemplar a misericórdia sem a justiça. E é por isso que a misericórdia e a justiça se encontram na verdade. E por isso é que é um ato de misericórdia, é uma obra de misericórdia, corrigir os que erram. Nestes dias, e sobretudo nestes últimos meses, temos ouvido às vezes, ou corremos o risco de ouvir, que Deus perdoa tudo. E portanto não vale a pena eu mudar de vida. Não vale a pena eu converter-me. Mas é que na Sagrada Escritura, no Evangelho, Jesus exige a conversão do coração
para perdoar. Jesus exige que mudemos a nossa vida para podermos receber a misericórdia do Senhor. A famosa passagem, o famoso episódio da mulher adúltera. A mulher que estava casada e que, pelo motivo que seja, ou porque foi abandonada pelo marido, ou porque o marido a tratava mal, ou porque pura e simplesmente tinha deixado de gostar dele, cometeu adultério, foi para a cama com outro homem, foi surpreendida em flagrante e foi levada à presença de Jesus. Sabemos como esses acusadores queriam que Jesus tomasse uma posição e queriam, sobretudo, que Jesus, ao tomar essa posição, de certa maneira, fizesse uma escolha: ou a lei de Moisés, ou ter compaixão daquela mulher. E Jesus diz àquelas pessoas: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos eles, sabemos pelo texto do Evangelho, começaram a afastar-se. Cada um deles, a começar pelos mais velhos, até que ficou sozinha a mulher com Jesus, que entretanto começou a escrever no chão. E olhando para aquela mulher, olhos nos olhos, Jesus, que era o único que podia atirar-lhe uma pedra, porque Jesus era o único sem pecado, Jesus diz-lhe: mulher, ninguém te condenou, nem eu te condeno. Jesus faz o juízo, Jesus não deixa de julgar, Jesus não deixa de olhar para a situação objetiva daquela mulher. Jesus sabia que podia condená-la. Mulher, nem eu te condeno, vai em paz e não me tornes a pecar. Como não ouvir no apelo em Fátima de Nossa Senhora, que há pouco recordava, como não ouvir no apelo de Nossa Senhora esse apelo a não ofendermos mais a Deus, que já está tão ofendido, um eco destas palavras do Evangelho: vai em paz e não tornes a pecar. Como já vejo que alguns de vós estão a dormir, este episódio de Jesus no Evangelho faz-me recordar o que se conta, é uma história, é uma anedota. Aquela anedota de um sacerdote que passou um semáforo vermelho, ia de carro, ia a conduzir, e passou um semáforo vermelho. E foi apanhado pela polícia. A polícia mandou-o parar, pediu-lhe os documentos e perguntou-lhe quem era e o que fazia. E o sacerdote disse: eu sou padre, sou sacerdote, vou com uma certa pressa. E o polícia, com uma certa misericórdia, olhou para ele e disse: Sr. Padre, eu vou deixá-lo ir, porque o senhor está com pressa. E o motivo era um motivo válido, porque pelo visto era capelão de um hospital, não sei, mas tinham-nos chamado de emergência. Eu vou deixá-lo ir, mas antes deixe-me dizer-lhe uma coisa que eu sempre desejei dizer, disse o polícia para o padre. E o sacerdote, já todo contente porque não ia pagar multa, não é? Disse: está bem, diga lá. E nisto o polícia faz continência e diz: vai em paz e não tornes a pecar. Significa que aquele polícia não fez um julgamento da situação? Não, ele avaliou a situação. Fez aquilo que o Papa Francisco fez um discernimento da situação. E chegou à conclusão que aquela pessoa até era merecedora de castigo. Mas deixou-o ir. Mas não deixou de fazer esse discernimento. O mesmo com Jesus. Jesus não chama ao pecado, não chama bem. Ao vício não chama virtude. Não, Jesus chama ao pecado, pecado. À virtude, virtude. E por isso é que é contrário à misericórdia do Senhor nós, de certa maneira, taparmos o pecado. Nós escondermos o pecado e aceitarmos com aquilo que o Papa Bento XVI dizia, aceitarmos este relativismo em que vivemos. Ou, como o Papa Francisco diz, esta cultura do descartável. E de aceitarmos e de pormos todas as opiniões ao mesmo nível. O que não é verdade. O que não é verdade. Não é a mesma coisa viver na graça de Deus ou não viver na graça de Deus. Não é a mesma coisa estar em pecado ou não estar em pecado. E não é a mesma coisa perseverar nessa situação do pecado do que não perseverar. É por isso que temos todos nós, a começar por nós, de pedir a graça da conversão para nós e para os outros. Para quê? Para estarmos em condições de dar a Deus
aquilo que Deus merece, que é todo o nosso coração. E é por isso que justiça e misericórdia não se contrapõem. Pelo contrário, a justiça ser justo é a melhor maneira de estarmos em condições de receber a misericórdia do Senhor. E ser injusto é pôr-se na situação de não estar em condições de receber a misericórdia do Senhor. Não é Deus que nos afasta da sua misericórdia. Deus está disposto a dar-te toda a sua vida. Em todas as Eucaristias, em toda a Santa Missa, na Eucaristia, vemos como Jesus desce do céu à terra para estar diante de nós, para estar diante de ti e de mim. E devo dizer, como sacerdote, o Sr. Padre Duarte me recordava no início que fomos ordenados no mesmo dia, há 11 anos, já passaram 11 anos, e no dia da nossa ordenação, este ano mais uma vez, isso aconteceu. Os 4 sacerdotes que nos ordenámos, juntámos-nos e estivemos juntos. E uma das coisas que mais me surpreende é que, passados estes anos todos, ainda continuamos a tremer quando celebramos a Santa Missa. Quando temos Jesus nas mãos, quando pegamos naquela hóstia antes da consagração e dizemos as palavras da consagração, ainda trememos cá por dentro e às vezes por fora. Porque Deus dá-nos a sua misericórdia e Deus quer chamar a todos ao seu perdão e à sua vida e à sua amizade, e somos nós que nos recusamos, somos nós que não somos justos, porque não estamos dispostos a dar a Deus aquilo que Ele nos pede, porque não estamos dispostos a dar ao Senhor e a agradecer ao Senhor aquilo que Ele nos dá. Há um episódio do Evangelho em que é extraordinário, porque é precisamente onde se vê esta comunhão entre misericórdia e justiça. Tendo entrado em Jericó, são palavras do Evangelho, tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Vivia ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe de cobradores de impostos. Procurava ver Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo à frente, subiu a um sicômoro para o ver, porque ele devia passar por ali. Quando chegou àquele local, Jesus levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje quero ficar em tua casa. Hoje quero ficar em tua casa. Estas são as palavras que Jesus nos diz todos os dias. Eu hoje, e diz o teu nome, hoje eu quero ficar em tua casa. E a tua casa está em condições de receber Jesus? Se calhar não está. Se calhar o nosso coração ainda não está capaz de receber Jesus. A casa está desarrumada. Já vos aconteceu, como já me aconteceu a mim, com certeza, às vezes levar pessoas no nosso carro. E quando estamos habituados a andar sozinhos no carro, é normal que se acumulem papéis e pastas e roupa enfim. Então, se vamos levar alguém no carro, aquilo que fazemos é, vamos lá antes e limpamos tudo e arrumamos tudo e pomos tudo limpinho e até lavamos o carro se for preciso. Porquê? Porque vamos receber alguém. Quanto mais Jesus, quanto mais não devemos purificar-nos, ou melhor, quanto mais não devemos deixar que Deus nos purifique para entrar em nossa casa. É assim que o Senhor manifesta a sua misericórdia, mas é também assim que Ele manifesta a sua justiça. Deus entra na casa daqueles que se decidem a viver segundo a sua lei, segundo os seus mandamentos. E é por isso que o mandamento novo do amor é um mandamento, é uma lei. Dou-vos o mandamento novo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E é por isso que a misericórdia, manifestar a misericórdia, é pôr em prática aquilo que o Senhor nos disse. Nesta cena do Evangelho, alguns que ficaram fora começaram a murmurar. Vai hospedar-se em casa de um pecador. Aquilo que essas pessoas não viram, imediatamente, foi que aquele pecador, graças à presença de Jesus, mudou de vida. Senhor,
Vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém em alguma coisa, vou restituir-lhe 4 vezes mais. A presença de Jesus na casa daquele homem mudou-lhe a vida. Aquele homem ficou mais pobre, é verdade, ficou mais pobre de bens materiais, mas ficou mais rico da graça de Deus, que é a única riqueza que interessa. Acumulai tesouros no céu. Acumulai tesouros no céu. Vou terminar para vos fazer o mesmo convite que nos faz a todos o Papa Francisco. É meu vivo desejo, diz o Papa Francisco na bula com a qual convocou a Igreja para este ano da misericórdia. É meu vivo desejo que o povo cristão reflita durante o jubileu sobre as obras de misericórdia corporal e espiritual. Será uma maneira de acordar a nossa consciência, muitas vezes adormecida perante o drama da pobreza, e de entrar cada vez mais no coração do Evangelho, onde os pobres são os privilegiados da misericórdia divina. A pregação de Jesus apresenta-nos estas obras de misericórdia para podermos perceber se vivemos ou não como seus discípulos. Redescobramos, continua o Papa, as obras de misericórdia corporal. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, acolher os peregrinos, dar assistência aos enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. E, continua o Papa, não esqueçamos as obras de misericórdia espiritual. Aconselhar os indecisos, ensinar os ignorantes, admoestar os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar com paciência as pessoas molestas, a rezar a Deus por vivos e defuntos. Nas obras de misericórdia, ao praticá-las, com certeza conseguiremos a conversão do coração, e a consideração da justiça de Deus há de levar-nos a temer a Deus, a temer ofendê-lo, a temer entristecê-lo, a temer que o Senhor fique triste com cada um de nós. Que Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, nos ajude a viver a misericórdia, a justiça, mas sobretudo nos ajude a viver todo o Evangelho. Que gostariam de ter vindo e não vieram, lembrar a fundadora, lembrar todos aqueles que desde o Brasil nos acompanham, lembrar também todos aqueles que ouvirão e que estarão connosco depois no futuro ao ouvirem as gravações, e desde já pois pedir também por eles. E entrando no tema, nós canonistas e os que estudamos Direito Canónico temos sempre um defeito de fabrico, que é olhar para as questões de uma maneira muito jurídica. Mas falar de misericórdia e de justiça é falar, em primeiro lugar, de Deus. E por isso começo com 2 notas prévias. A primeira é que o dever de qualquer sacerdote, o dever de qualquer pastor, é anunciar o Evangelho. Foi isso que Jesus nos mandou fazer. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. São palavras do Evangelho, são palavras de Jesus ao terminar o Evangelho de São Marcos. E o nosso dever, enquanto pastores, enquanto sacerdotes, e o vosso enquanto fiéis, é anunciar. Devo dizer que o tema que este ano o Sr. Padre Duarte me pediu para desenvolver é um tema que tem pouca graça. E, portanto, digamos que este ano as coisas serão mais sérias. Mas, por outro lado, tem muita graça, porque tem muita graça de Deus. E o tema é justiça e misericórdia. Ainda que
falaremos ao contrário, falaremos primeiro da misericórdia e depois da justiça. Mas antes de começar, e já que me é dada essa graça também, gostava em primeiro lugar de cumprimentar todas as pessoas, cumprimentar o Padre Duarte e agradecer a Deus esta enorme graça que é de ver tantas pessoas, de ver a fidelidade de tantos consagrados que aqui estão, da comunidade dos servos de Maria, do Coração de Maria e do Coração de Jesus, e lembrar de todas aquelas pessoas o Evangelho. E por isso, falar de misericórdia e falar de justiça significa falar destes temas à luz do Evangelho, à luz da Palavra de Deus. Além disso, falar destes temas deve levar-nos à alegria. E é isso que o Papa Francisco, com este ano da misericórdia e com aquilo que nos vai dizendo e escrevendo e mostrando, também quer para cada um de nós. A alegria do Evangelho, assim começava o Papa a sua primeira exortação apostólica, a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. E é isso que nós queremos, é encontrar-nos com Jesus. Mas não é só encontrar-nos com Jesus, é que esse encontro passe para as outras pessoas. É que esse encontro com Jesus nos leve a que outras pessoas, através de nós, se encontrem com Cristo. Mas com o verdadeiro Cristo, não com uma imagem distorcida de Jesus. Sabeis que o bom espelho é aquele que nos mostra não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós somos, que faz transparecer a nossa imagem tal como ela aparece e não distorcida. Por isso, cada cristão, cada um de nós, deve ser espelho de Jesus, no sentido que a vida de Jesus e o Evangelho de Jesus deve estar refletido na nossa vida para que os outros vejam. Não só para que nós vejamos, mas para que os outros vejam. Quantos se deixam salvar por Jesus, continua o Papa, são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo renasce sem cessar a alegria. Fim de citação. A consequência destas palavras de Jesus e destas palavras do Papa Francisco é que a Igreja, e isto são palavras do Código de Direito Canónico, do Cânon 747, a Igreja à qual Cristo Senhor confiou o depósito da fé, para que ela, assistida pelo Espírito Santo, guardasse inviolavelmente, perscrutasse mais intimamente, anunciasse e expusesse fielmente a verdade revelada, tem o dever e o direito originário, independente de qualquer poder humano, de pregar o Evangelho a todos os povos. É essa a minha intenção nestes momentos que tereis ocasião de me ouvir e espero, e é essa a minha intenção, tenhais ocasião de ouvir nos vossos corações a voz de Deus. Já, em alguma ocasião, terei dito isto que vou dizer agora e se calhar já não é novidade. Para um pregador, há dois perigos que são muito grandes. O primeiro é que lhe aconteça como aconteceu com São Paulo, que um dia estava a falar e falou tanto, que um jovem adormeceu, caiu do terceiro andar e São Paulo teve que fazer o milagre de o ressuscitar. O segundo episódio dos Atos dos Apóstolos que põe também em jogo o pregador é aquela passagem em que Santo Estevão pregou tão bem e falou tão bem diante dos fariseus e do tribunal onde estava a ser julgado, que o levaram para fora e o apedrejaram. Eu espero que não aconteça nenhuma das duas coisas hoje. Nem que ninguém adormeça, nem que apedrejem o pregador. Segunda nota prévia. O Evangelho deve ser anunciado a toda a criatura, mas deve ser anunciado todo o Evangelho. Ou seja, não devemos correr o risco, e neste ano da misericórdia torna-se isso mais necessário, de chegar ao pé do Evangelho e escolher apenas aquilo que nos dá jeito. E de ouvir a voz de Cristo, mas só naquilo que nos interessa. E de dar tanta importância a algumas dimensões do Evangelho que